Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de análise de dados com as linguagens Python e SQL. E nessa aula a gente vai fazer, na aula anterior a gente aprendeu ali a fazer a comparação de qual país e qual o continente que a gente tinha mais vendas ali, né? E agora a gente, dentre os continentes, aliás, quais foram os países dentro dos continentes que a gente tinha mais venda. Agora a gente vai fazer uma comparação relativa entre as vendas. Vou até trocar aqui entre continentes, trocar o nome do meu continentes, trocar rename, trocar o nome do meu do meu notebook. Então a gente vai fazer a comparação relativa de venda entre os continentes ali. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser a conexão com o nosso banco de dados. Deixe-me limpar aqui a saída das células. E tem uma novidade aqui, pessoal, que a gente vai aprender também, que a gente vai utilizar uma CTE para recuperar esses dados aqui. Uma CTE é uma forma de realizar consultas no SQL. Então a gente está usando uma Common Table Expression, uma expressão de tabela. E como funciona essa CTE? Deixe-me trazer para cá para ficar mais fácil. Então, a CTE é como se nós estivéssemos criando uma tabela temporária e a gente pode utilizar o resultado dessa tabela para fazer outros tipos de trabalhos, de operações na tabela baseado nesse resultado que a gente tem dessa CTE. A gente fez isso nas aulas anteriores com a subquery. Agora a gente vai mudar um pouco aqui a forma de fazer isso para fazer a análise de uma forma diferente aqui. Então, em tela aí, o que a gente tem? Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é informar que a gente está criando uma CTE e que essa CTE, essa expressão de tabela, ela vai ter, deixa eu pegar aqui, vai ter essas colunas aqui como retorno. Então a minha CTE vai retornar essas colunas aqui. E a gente vai entender esse retorno um pouquinho mais à frente. E o que vai compor essa minha CTE? O que vai ser o resultado para eu poder analisar posteriormente? Vai ser o resultado desse select aqui, ó. Então, olha, a minha CTE, deixa eu pegar isso aqui que faz parte dela também. Então, a minha CTE vai ser o resultado desse select aqui. Então, a gente está visitando aqui algumas tabelas, fazendo algumas operações, aquela que a gente sempre faz para pegar o nome e sobrenome, aquela informação da venda unitária vezes o preço unitário vezes a quantidade. Os joins, a operação de joins que a gente faz faz nessas tabelas para recuperar a informação. E olha o que a gente está fazendo aqui embaixo. Ó. Eu estou realizando um outro select, pegando algumas colunas de onde, pessoal? Olha aqui no from, ó, da minha CTE. Então eu pego as informações. Esse result set que a gente tem aqui, esse result set, ele virou uma tabela temporária no SQL. Vou utilizar esse nome tabela temporária para ficar mais fácil, né? Ele virou uma tabela temporária. Deixa eu limpar aqui que já ficou bagunçado, né? Em que eu posso interagir no resultado dessa tabela, no result set que essa tabela trouxe para a gente aqui. Então esse select só vai funcionar nesse escopo de criação da CTE. Então eu não posso executar a CTE e executar o select depois. Eu tenho que executar tudo junto. Então estou pegando essas informações baseado nessas colunas que foram retornadas pela minha CTE. Então essas colunas foram retornadas, eu criei uma tabela temporária que chamei essa tabela temporária de CTE custo país continente. Essa CTE tem essas colunas aqui que são essas colunas que a gente está trazendo aqui, que ela faz parte da CTE, e faço um select em cima do resultado que está vindo aqui. E aqui eu posso operar da mesma forma como operaria em outras tabelas. Eu posso usar expressões de join, fazer instruções case, porque no fundo isso aqui virou uma tabela, que só funciona no escopo de execução quando a gente está executando tudo junto. Por exemplo, ó, vou executar tudo junto, aí ela vai funcionar, beleza. Agora, se eu executar primeiro aqui, ó, só a CTE, fechar aqui onde termina, eu executei.
Já deu erro por quê? Porque ela não tem a continuação. E se eu executar somente esse cara aqui, ó, ele vai falar que não existe esse custo país continente. Então, quando eu executar, eu tenho que executar tudo. Aí ele traz o resultado para a gente. Beleza, pessoal? Então, essa é a utilização da CTE. A gente volta lá para o nosso notebook, quando a gente está fazendo essa mesma instrução direto rodada no SQL. Vou executar aqui, ele trouxe a informação para a gente. Primeira coisa que a gente faz aqui é filtrar, fazer um slice no meu dataset, pegando só as colunas de interesse para mim. Faço outro slice, deixa eu mudar a caneta, fica mais fácil, né? Faço um slice aqui, meu dataset, pegando só as colunas que eu quero. Faço um filtro, pegando só do exercício de 2021. Então, os dados de venda vão pegar só de 2021, aqui, ó. E mais os demais que tiver. Faço um agrupamento desse result set por ano e continente. Reseto o index e mostro o dataset novamente aqui. Vamos lá. Vou executar toda essa parte aqui. Então ele mostrou só de 2021 que agrupou para mim. E vou gerar aqui o meu gráfico de pizza, o polêmico gráfico de pizza, em que muitos defendem a não utilização dele. Isso varia muito, depende. Se você conseguir deixar ele no visual não confuso, você pode utilizar, não tem nada proibitivo quanto a isso. Nesse caso, ele é um visual que não tem muita informação, então ele pode ser utilizado, que a gente dá para ver aqui as informações que a gente tem nele. Agora, se tiver muita informação, realmente não é muito bom utilizar não. Então, o que a gente tem aqui? Olha, já mostrou para a gente aqui as informações relativas. Então, do ano de 2021, a Europa é a que tem mais vendas, 66% das vendas. Se nós trocarmos aqui para 2022, eu vou ter que executar aqui a consulta novamente para ele trazer os dados, para ele pegar a informação só de 2022, e eu vou mostrar aqui de 2022, continua sendo a Europa. Se eu pegar aqui 2023, executar de novo a consulta para trazer, e executo novamente os slices que eu estou fazendo aqui, e novamente a Europa com mais do dobro aí das informações de venda que a gente tem. Então, novamente, numa situação hipotética em que tivéssemos que escolher apenas um continente para continuar realizando as nossas vendas, não há nem discussão, né? A gente continuar vendendo para a Europa. Ok, pessoal? E aqui eu estou criando uma tabelinha da mesma forma como a gente criou nas aulas anteriores, utilizando ali o Figure Factor para trazer essas informações para a gente, para mostrar aqui os valores absolutos de vendas que nós temos aí por continente, ok, pessoal? Então, caso vocês necessitem aí colocar informações de tabela e por aí vai, a gente tem aqui também. Ok? Então, essa foi a nossa aula utilizando uma CTE para recuperar informações e fazer uma análise posterior no Python. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!